Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 31 de maio de 2025. É sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que acabou de ingressar em Áries, então a gente ainda está entendendo um pouco sobre esse trânsito, o que ele está trazendo para a gente. O último aspecto que a Lua fez ontem foi com Plutão. Então eu penso que hoje a gente pode acordar um pouco com esses reflexos, sabe? Plutão ele traz muito esses expurgos, muito dessas liberações intensas emocionais, principalmente porque Plutão está no signo de Aquário. A gente pode pensar bem nesse aspecto mental que envolve coletivos, que envolve redes sociais. Então, às vezes, essa necessidade de liberar esse controle não, na verdade, esse vício que a gente pode estar tendo em algum desses assuntos. é, então, pode ser um momento que a gente percebe as nossas compulsões, as nossas obsessões em relação a esses temas. Sempre depende de onde a gente tem também o signo de Aquário no nosso mapa, mas eu penso que pode trazer isso. Então, o aspecto foi ontem 23:43. Então, pode ter trazido, né? Ainda está reverberando essa intensidade, às vezes até alguma sensação de exaustão, já que foi um aspecto com a Lua que representa o nosso corpo, nossas emoções. Então, vejo esse processo de purificação que vem através desse expurgo. É uma coisa meio vulcânica mesmo, sabe? Como se fosse um vômito assim mesmo. Essa. Esqueci a palavra agora. Mas esse processo de liberação intensa. Bom, então, hoje é um dia regido por Saturno, e Saturno é o nosso deus do tempo. Ele também está associado à agricultura, então ele também é o deus da agricultura, então ele também vai falar sobre colheita, fala sobre esses ciclos naturais. Na mitologia, ele castra Urano com a foice que Gaia forja para ele. Então, ele representa muito essa castração, essa destruição, às vezes até, mas principalmente essa castração das nossas compulsões. Ele cria uma nova ordem. Então, Saturno ingressando em Áries, que até esse primeiro signo, a gente pensar nessa estruturação de uma nova relação com o tempo. E às vezes vem da destruição, porque Áries não é esse tempo que vai com paciência. É uma coisa que às vezes vem muito incisiva, muito agressiva. Então, às vezes, eu vou destruir tudo para poder reconstruir, sabe? Então, às vezes, sei lá, eu tenho Saturno em Áries ali na casa 4, que é a casa da casa mesmo, do lar. Eu vou destruir toda a casa. Eu não vou fazer uma reforma, eu vou destruir tudo, sabe? Isso é simbolicamente, mas também pode ser, às vezes, real mesmo, tá? Que mais? Que a gente pode pensar nas qualidades de Saturno. E também tem um momento que depois Saturno, ele é destronado por Júpiter, porque ele estava devorando os filhos deles, ele estava impedindo que os filhos dele nascessem. Então também pode falar sobre esse nosso medo, né? Esse medo de perder esse nosso poder. Então penso que os sábados é um bom dia para a gente refletir sobre o nosso tempo, a nossa autorresponsabilidade. Então, um dia que favorece muito a introspecção, essa consciência dos nossos limites, pensar no que a gente quer a longo prazo, né? Pensar no que a gente precisa disciplinar, que a gente precisa estruturar, perceber também, fazer essa avaliação profunda, ter essa reflexão profunda sobre essas compulsões que a gente pode estar alimentando e que a gente precisa usar essa foice. E também perceber se você não tem engolido muito dos seus projetos, das suas ideias, por medo, por insegurança, né? Assim como Saturno no mito que engole as suas criações, não permite que elas nasçam, tá? Uma forma também da gente se associar com Saturno, então trazer essas qualidades dele para próximo de nós, essa conexão com a agricultura, com a terra, com a natureza, que traz essa percepção dos ciclos da vida. Também essa conexão com as nossas raízes, então práticas de aterramento, de grounding também. A gente também pode pensar em locais
saturninos, então, que se relacionam com muitas vezes essa prática de introspecção, de silêncio, de reflexão sobre os limites, que tem a ver com cavernas, com escuridão, até com cemitério. O Saturno também é associado a desertos, florestas, buracos, montanhas, edifícios em ruínas, minas de carvão, poços, também tem a ver com isso. Uma das plantas associadas é a ruda. A gente também pode associar, pensando em ervas, né, espinafre, cominho, violeta. Dentre as pedras, normalmente ônix é associada, mas a gente pode pensar em todas as pedras pretas, obsidiana, turmalina negra. Também tem essas qualidades saturninas. E deixa eu ver o que é mais. Acho que é isso, né? E pensando quem tá nesse trânsito, sentindo o impacto, quem tem Saturno assim nas casas angulares, 1, 4, 7, 10, ou Saturno tá atravessando as casas angulares, então tem ascendente em Áries, Câncer, Capricórnio, Libra, pode sentir mais o impacto desse Saturno, tá? Acaba sendo mais forte, as casas angulares são as casas mais fortes do nosso mapa. Para cada pessoa é muito específico, né? Mas traz muito essas reflexões de como a gente lida com o tempo. Então, se a gente não tem buscado muito essa pressa, né? Colher o fruto antes de estar maduro. Acho que isso é uma coisa muito de Saturno em Áries. Esse processo também de aceitar a realidade material como ela é, tá? Isso que eu tô falando é para todo mundo nesses trânsitos de Saturno. Mas acredito que para quem tem esse ascendente signos cardinais fica mais forte, tá? Então traz uma reflexão assim sobre os fins, a morte, os limites. Então é o momento da gente cultivar essa paciência, essa disciplina, tá? E não ficar brigando com o tempo, lutando contra o tempo. Que Ares é muito essa energia de luta, de combate, e eu penso que é mais a gente sustentar uma energia de presença mesmo, não de ficar nessa guerra, nessa luta, sabe? Mas é de estar presente, centrada ali na sua energia. Tipo, bem essa energia eu sou, acho que é do signo de Ares, sabe? Hoje no grupo de meditações tântricas para mulheres, a gente vai fazer uma prática que é bem nesse sentido, assim, de liberar esses conflitos, essas lutas internas e trazer esse foco, esse centro, tá? Se vocês quiserem participar, a primeira prática é gratuita, é só me mandar mensagem. Ah, eu postei nos stories também o link do grupo, daí é só entrar. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esse trânsito de Saturno em Áries também é o momento da gente perceber muitos nossos limites energéticos, sabe? Então, assim, eu acho que Saturno ele já traz muito isso, né? A gente não tem todo o tempo do mundo. E daí Saturno em Áries é muito, você não tem toda a energia do mundo, você vai ter que escolher. Então, eu penso que aos sábados, por ser dia de Saturno, mas durante todo esse trânsito, é você trazer essa reflexão profunda sobre a sua energia, sobre a sua vitalidade, no sentido de o que que me traz energia, o que que me motiva, o que que está desgastando, que lutas aqui que estão me bloqueando, sabe? Então, esse eu acho que é um diário de energia, assim, eu tô particularmente fazendo isso, sabe? Porque eu senti muito, antes eu senti que eu tinha energia para tudo, mas agora eu tô sentindo não tenho energia e eu preciso muitas vezes usar essa foice para cortar essas ervas daninhas mesmo, né? O que tá sendo desnecessário, o que tá sendo corrosivo, assim. Enfim. E Saturno em Áries, o Saturno ele fica exaltado no signo de Libra, que é o melhor, é o signo onde ele é muito elogiado, vamos dizer assim, porque Libra pesa, né? Ele tem essa questão da harmonia, nessa forma de lidar com o tempo. Áries é essa impaciência, às vezes até uma agressividade. Então, aquilo que eu falei, às vezes a gente tá lutando contra o tempo. Tem essa desarmonia entre o tempo externo e interno, né? Então, Ares, ele traz essa pressa, essa impaciência, então às vezes causa essas rupturas drásticas, que poderiam ser feitas mais com tempo, com disciplina, né, com esse enraizamento, com aterramento. Que mais? Então, às vezes, eu penso que nesse trânsito de Saturno em Ares, a gente pode ter duas formas de agir. É, a gente pode, muitas vezes, se paralisar e se estagnar por conta dessa sensação de fracasso, sabe? Dessa sensação, assim, de, tipo, eu não tô conseguindo vencer o tempo.
Ou às vezes também a gente criar o nosso próprio relacionamento com o tempo. Ou às vezes também até é, querer, querer ir além um pouco desse tempo, sabe? No sentido de ficar muito ativa também. Penso que pode ser, então, essas três possibilidades, assim, que podem vir durante esse trânsito. Então, eu vejo um momento da gente lidar muitas vezes com essas quedas, né? Saturno em posicionamentos em queda também são chamados de posicionamentos em depressão. Então, a lidar com essa queda, lidar com essa depressão, lidar com essa frustração, com esse fracasso, com essa sensação assim de estar atrasada, sabe? O Saturno ele rege os ossos, os dentes, os joelhos, a pele também. Então, às vezes, pensando se você tem, eu tenho ascendente em Áries com Saturno em Áries, às vezes vem acontecimentos referentes a isso, para você, referente a essas partes do corpo, tá? Áries também rege a cabeça, então também pode falar sobre isso. Então, a Lua, ela segue no signo de Leão desde ontem. Pensa um momento assim, ela tá nova, né? A gente tá nessa lunação geminiana. Então, pensa um momento da gente renovar essa consciência sobre os temas lunares, nossos hábitos, padrões, comportamento. Então, olhar para essas nossas práticas hoje, né, durante esse trânsito da Lua em Leão e perguntar se isso está te vitalizando, te energizando. Como que você pode fazer tudo no dia de hoje, estando mais centrada, estando mais consciente, atenta ao movimento presente. Então, um momento da gente nutrir essa presença amorosa, né? Leão rege o coração. E pensar que Leão é um signo que é regido pelo Sol, e o Sol ele representa essa iluminação, mas é importante a gente entender que é a iluminação que vem da consciência das sombras. Não é uma criação do nada. É algo que vem de olhar as sombras. Então, também penso que é o momento da gente acolher as nossas sombras emocionais, os nossos medos, as nossas inseguranças, que a partir daí a gente consegue agir de uma forma canalizar mesmo essa sombra, né? E muitas vezes tem muito poder ali nessa sombra, no que a gente não quer ver sobre nós mesmas. Então, a Lua em Leão, ela favorece muito, principalmente porque vai fazer esse sextil com o Sol em Gêmeos, que é o regente dela, penso que favorece muito essa questão de clareza emocional, de consciência, essa tomada muitas vezes de decisão, né, dessa autoridade sobre si. O Sol muitas vezes representa autoridades, o pai, lideranças, então às vezes favorece também esse contato, né, com líderes e pensando internamente com a nossa própria liderança, com a nossa própria capacidade de autogoverno. Então, 11h46 que a Lua vai fazer esse sextil com o Sol em Gêmeos. O sextil é um aspecto venusiano, é um aspecto favorável, harmônico. Então, é como se a gente enxergasse essa luz e pode iluminar muito o que poderia estar confuso emocionalmente. Então, pensando que o Sol é em Gêmeos, é a gente trazendo consciência sobre a nossa energia mental, né? Percebendo que nos vitaliza mentalmente e o que está bloqueando a nossa energia mental, está tirando o nosso foco. Então, um momento ali de focar em se movimentar, entender mais sobre si mesmo através desse autoestudo, do autoconhecimento, né, de práticas geminianas. Então, que a gente pode pensar desde práticas de respiração, de meditação, né, fala, comunicação, expressão, conversas, tudo que envolve movimento. Penso que atividades de escrita, também atividades manuais, já que Gêmeos rege os braços, as mãos. Leão vai falar muito dessas atividades energéticas, atléticas, que envolvem autoexpressão, então também penso que isso está favorecido, principalmente para lidar com as emoções. E 15h38, a Lua em Leão vai fazer mais um sextil que é com Mercúrio em Gêmeos. Então, primeiro ela vê o Sol em Gêmeos, depois enxerga Mercúrio em Gêmeos. Então, também, mais uma vez, um sextil, esse aspecto de harmonia, de cooperação. Então, esse processo, muitas vezes, de entender as emoções, né? Mercúrio organiza, traduz, facilita, tem esse raciocínio rápido. Então, pode ajudar nesse campo emocional. A mente facilita, então, esses processos emocionais.
As emoções, elas podem se apoiar nesses processos mentais. Então, aquilo que eu já mencionei, né? Então, práticas de escrita, conversar, aprender, estudar, se movimentar. E o próximo aspecto que a Lua vai fazer. Então, hoje daí são só esses dois aspectos. O próximo aspecto, então, depois ali das 15h38, a Lua ela já vai mirar Marte, que é o próximo aspecto que ela vai fazer amanhã, 7h41. E Marte é esse deus da luta, do combate, da guerra. Então, às vezes, no melhor aspecto, ele traz essa tomada de decisão. Num aspecto negativo, às vezes é agressividade, impulsividade, irritação, impaciência, né? A gente sendo reativa. Mas pode facilitar cortes, pode facilitar inícios com consciência. Tudo depende de nós, né? De nós mesmos ali, dessa consciência. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Acho que é isso para o dia de hoje. Vou ver se eu consigo gravar com a Mai nesse final de semana. A gente já tinha marcado de gravar sobre Saturno e Ares, mas o tempo não está nos favorecendo. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse trânsito de Saturno em Ares, organizar o nosso tempo. Mas, enfim, é isso, gente. Se vocês quiserem se aprofundar. Eu tenho a leitura dos trânsitos específico para Saturno em Áries. Não só se você tem o Saturno em Áries, mas se você quer entender mais sobre esse trânsito, que vai ficar até 2028, até 2028. E como a gente está no começo do mês, tem leitura mensal, tem leitura da mandala astrológica, que pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual, que é um conselho para cada uma das 12 casas, 12 temas da sua vida, através do tarô. Deixa eu ver se tem mais alguma leitura específica nesse momento. E tem as previsões astrológicas, né? Se você tá para fazer aniversário ou acabou de fazer, que é sempre interessante a gente fazer próximo do aniversário, nada impede de fazer depois, mas é legal que daí a gente acompanha tudo. E é isso, gente. Aproveitem que hoje o dia ele tá mais tranquilo, né? Com esses sextis, que são esses aspectos harmônicos. Mas os sextis, às vezes, eles pedem um pouco de atitude nossa, tá? Para que isso se concretize. Então, busquem isso. Aproveitem que hoje o dia tá mais leve, tá? E acho que é isso pro dia de hoje. Deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. É isso, gente. Então, amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Até amanhã.